Oi, 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 turma do oitavo ano. Bom dia, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos lá para mais uma correção. Hoje a matriz 15, né? A raposa e as uvas, que vocês, precisariam colar no caderno a matriz e responder as atividades. Eu coloquei aí um texto, a raposa e as uvas, uma fábula, de Esopo. E na primeira questão, qual é o sujeito da oração? Uma raposa foi até um vinhedo. Quem foi, ao vinhedo foi uma raposa, Então foi até o vinhedo uma raposa. Eu tenho aí um núcleo, raposa, sujeito simples. 2. Que tipo de sujeito de predicado aparece em lambeu os beiços? Quem lambeu os beiços? Ele. Mas aí a palavrinha ele não aparece, ela está escondida. Se ela está escondida, Sujeito oculto, desinencial. Lambeu os beiços. Aí o verbo indica aí uma ação, um verbo significativo, predicado verbal. Na questão 3, retire o predicado oração. Não é retirar para jogar fora não, tá, gente? Para identificar. As uvas estão verdes e azedas. O verbo estão, o verbo ser. As uvas que estão verdes, estou passando informação sobre as uvas do sujeito e que sobrou na minha oração, Qual a informação sobre este sujeito? Que elas estão verdes e azedas, o predicado. Se o verbo é de ligação, eu nem fico ali, pensando muito, gastando os meus neurônios. O predicado é nominal. E esse verdes e azedas, o predicativo do sujeito. 4. Leia as orações a seguir, retire o sujeito e classifique-o. Na letra A, uma cigarra apareceu. O verbo apareceu e quem apareceu? Uma cigarra. O núcleo sujeito, o núcleo cigarra, Sujeito simples. Na letra B, a safra estava excelente. Estava é o verbo, do verbo estar. O que estava excelente, no caso, era a safra, Eu estou passando informação sobre a safra, ele é o sujeito. Só tem o núcleo safra, sujeito simples. Na letra C, o monstro e Bela eram amigos. Quem eram amigos? O monstro e a Bela. Eu tenho o primeiro núcleo aí, o monstro, o segundo núcleo, Bela. Então, se eu tenho dois núcleos, separados aí por uma vírgula, não uso a conjunção i, vou separar pela vírgula, o sujeito é composto. Na letra D, retornou ao palácio e encontrou Bela no chão. Quem encontrou? Quem voltou? Quem retornou? Foi alguém, Ele, ela, não sei, Então aí, mas eu consigo identificar que o meu pronome, a ser usado é o ele. Então, sujeito desinencial ou oculto. Levaram vários dias para que voltassem. Eles, eu já falei, quando a palavrinha aí, essa pessoa, esse sujeito, essa predação for eles, o eles não de jeito nenhum nós vamos colocar lá como sujeito oculto, Aí há toda uma particularidade para esse sujeito, que é o indeterminado. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, nós temos o sujeito indeterminado. Lá na sala ainda, nas nossas aulas presenciais, eu pedi que escrevesse no finalzinho do caderno, Para o sujeito oculto, não pode aparecer, o sujeito eles. Então, o sujeito eles é indeterminado. E na nossa última oração, da letra F, correram assustados raposas e tigres. O sujeito é composto. Mas, professora, a senhora acabou de falar que o sujeito, na terceira pessoa do plural, é composto. Só que aí, numa ordem inversa, eu não coloquei aí a ordem direta, eu joguei o sujeito lá para o final da oração, esse sujeito posposto, Raposas e tigres. É o meu sujeito, não está? Eu posso voltar essa oração para a ordem normal, direta, eu terei raposas e tigres correram assustados. Então, raposas é o primeiro núcleo, tigres, meu outro núcleo que vai ser separado por vírgula. Então, eu tenho aí nessa oração
sujeito composto. Entendido? Quarta questão. Qual das orações a seguir apresenta sujeito inexistente? Na letra A, o verbo haver no sentido de existir, né? Já sei quem é ela, mas eu vou falar sobre as outras. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. A oração não tem sujeito, é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Vejamos a letra B. Existiam vários alunos na escola. O verbo existir, né? Ele não é impessoal, tanto que aí, né? Ele está usado no plural. João e Maria ficaram sozinhos, o verbo de ligação, né? O sujeito João e Maria, sujeito composto. E na letra D, choveram palavrões durante o jogo. Quando o verbo indica fenômeno da natureza, chover, ventar, nevar, né? É uma oração sem sujeito, né? De novo, o sujeito inexistente. Só que aí, esse choveram, ele foi usado em sentido figurado, né? Porque não vai chover de verdade palavrões, né? Então, se choverem palavrões no sentido figurado, então o sujeito simples, palavrões. Então, a questão que vocês deveriam ter marcado aí, né, que precisam marcar, é a letra A. Lá na questão 5, depois do meu texto, né, eu coloquei aí, né, um poeminha, né? Não quero aparelhos para navegar, ando naufragado, ando sem destino, pelo voo dos pássaros quero me guiar. Então, um trecho aí do poema do Jorge de Lima, né? Só um fragmentozinho. A questão 5. Os verbos destacados, o primeiro, querer, e o segundo, andar. Aí, no poema, classificam-se respectivamente quanto à predicação, como? De ligação e de ligação. Né? O verbo andar, aí nesse sentido, né? Ando naufragado, né? O andar de caminhar, de locomover-se. Então, ele aí nesse texto, né, nesse contexto aí desse poema, ele é classificado como verbo de ligação, certo? Mas o verbo querer, né, quem quer alguma coisa, né? Então, ele é um verbo significativo. Então, a letra A, né, não pode ser, caiu fora. Na letra B, o verbo querer significativo e de ligação o verbo andar. Então, nós já achamos essa resposta certa. Porque eu acabei de falar que o andar aí não é no sentido de caminhar, né? É o andar no sentido de estar. Ele está indicando um estado, é um verbo de ligação. Então, nossa resposta é a B. Por que a letra C está errada? Porque eu coloquei 2 vezes verbo significativo. O verbo querer, ele não é... O verbo andar aí, nesse contexto, não é um verbo significativo, apenas o verbo querer. E na letra D eu coloquei que o verbo querer é de ligação e o verbo andar significativo. Então, aí eu troquei, né? Que o verbo querer é significativo e o verbo andar aí é de ligação. Então, eu coloquei a ordem inversa da letra B, né? Então, a resposta realmente é a letra B. E na nossa questão de número 6 e última. Analise sintaticamente o termo destacado nas orações. Ando naufragado. Eu falei lá agora, né, corrigindo a questão 5, que o ando aí, né, o verbo andar, ele está no sentido de estar, né? O valor semântico dele aí é de estar, né? Ele está se sentindo, né, solitário, né? Então, esse naufragado é um predicativo do sujeito, completa aí o verbo andar, que no caso é um verbo de ligação. E a segunda oração, o aparelho está estragado. O verbo estar, né, ele é um verbo de ligação aí nesse contexto. Então, se o estragado completa o estar, né, um verbo de ligação, ele é um predicativo do sujeito. Mas se o verbo estar, gente, né, ele tiver como complemento está em casa, está na rua, né, ele está em algum lugar, quando o complemento dele é um adjunto adverbial, que não é o caso aí, né, se ele está, né, em algum lugar, ele será um verbo significativo, viu? E esse complemento é um adjunto adverbial. É só para esclarecer para vocês. Então, quando o verbo andar, né, numa frase, num texto, o sentido dele, né, a ideia que ele passa para a gente é de um verbo de estado, né? Ele for classificado como verbo de ligação, esse complemento é um predicativo. Então, aí está a nossa explicação. Na letra A, naufragado é um predicativo do sujeito.
né? Esse verbo andar no sentido de estar, um verbo de ligação, predicativo do sujeito. Eu não posso colocar só predicativo, porque tem também o predicativo do objeto, que nós não vimos ainda, mas aí o predicativo do sujeito. E na segunda está estragado, estragado completa realmente o verbo de ligação, né? O estar, e mais uma vez predicativo do sujeito. Beijos, até a próxima, um bom feriado para cada um de vocês e um abraço bem forte à distância.